Vamos conversar, gente, sobre família. Vamos conversar sobre família? Vamos lá? Qual é o nosso tema desse mês de maio? A família que queremos, a família que eu quero ser. Vamos dizer assim? A família. Gente, desse jeito que vocês estão falando, vocês não me convenceram, não. Tem flamenguista aí? Agora me convenceu. Olha a diferença. Palmeiras perdeu hoje. Cadê Emerson? Perdeu, Emerson? Palmeiras? Perdeu? Perdeu para o Atlético, não foi Paranaense? Pois é. Gente, vamos fazer o seguinte? Vamos falar com brado de vitória, com muita força, com muita convicção, sabe? Com fé, dizendo a família que eu quero ser. Vamos lá? A família que eu quero ser. Pronto, agora senti firmeza, fiquei convencido. Eu quero continuar a refletir com vocês no mesmo texto bíblico que nós lemos no último domingo. Vocês estão lembrados qual é o último texto? Estão lembrados? Neemias. Neemias capítulo 4. Embora toda a peça literária do capítulo 4 seja instrumento nosso de reflexão, nós lemos, e quero ler novamente com vocês, o verso 13 e o verso 14. São os dois versos que, na minha opinião, expressam aquilo que é de mais forte nesse capítulo 4 do texto de Neemias. Vamos fazer o seguinte: homens, a gente começa lendo o verso 13 e em seguida as mulheres leem o verso 4. Combinado? Homens, vamos lá? Por isso, é isso mesmo, gente, os homens leram mais bonito? Foi impressão minha? Foi impressão? Vamos ler todos juntos? Vamos lá, todo mundo. Então, perdão, a versão é diferente. Por isso, posicionei alguns do... Bom, a gente já fez uma introdução no contexto de Neemias. A gente sabe que Neemias está em um processo de reconstrução dos muros que representam a segurança da cidade, das portas que naquele período representava o judiciário, onde se decidiam e legislavam acerca de questões do povo. Ele está se movimentando, reestruturando a cidade de Jerusalém, que foi destruída, e existem escombros, existe ali um cenário desolador, e o Neemias veio cheio de vontade, disposição, enviado, creio, a gente crê nisso, por Deus, para uma grande obra, para uma obra de reconstrução. Só que quando Neemias chega lá para reconstruir, ele encontra um monte de desafios, dentre eles inimigos que estavam lá no norte, o Sambalate e Samaria. Ele encontra inimigo que vem lá da região leste de Judá, e inimigos que vêm da região sul,
o Tobias e o Gesem. E toda essa turma cria uma oposição e tentam de algum modo desmotivar a turma que está construindo, e também se articulam contra a construção, contra as pessoas que estão construindo. O Neemias teve uma ideia, ele colocou famílias em pontos vulneráveis, ele colocou famílias em pontos que eram estratégicos, que possivelmente, estudado cada detalhe, poderia vir o inimigo e entrar ali. O que nós temos feito? Nós temos pensado o seguinte, que assim como no texto, as nossas famílias também estão sendo atacadas cotidianamente. Nós somos e temos o Deus eterno sobre as nossas vidas, temos a palavra de Deus, temos instrumentos necessários para a gente poder se defender desses ataques constantes que estão acontecendo. E a gente tem estudado e pensado o seguinte: as nossas famílias também precisam estar em partes estratégicas para defendê-la, para que nenhum tipo de mal possa suceder e possa acontecer. E aí a gente veio pensando sobre o que Neemias fez diante de informações de que tinha uma turma se articulando para atacar, e uma turma tentando desmotivar aqueles que estavam construindo. A primeira coisa que ele faz, no verso 9 do texto que a gente leu do capítulo 4, vai dizer que Neemias, ele orou ao Deus eterno. Lembra qual foi a primeira lição do domingo passado? Qual foi a primeira lição? Oração. Ore. Mas ore de que forma? Ore não como um instrumento último, quando todas as coisas que eu tenho feito não funcionam e não dão certo. Ore como algo primeiro. Ore pela motivação primeira. Primeira coisa que Neemias faz é orar. Uma oração para que Deus dê direcionamento, para que haja serenidade, para que tenha motivação, para que tenha uma ampla visão das circunstâncias que estão à sua volta. Orar para não desfalecer, orar para não sentir medo, orar para sentir-se capaz de vencer toda e qualquer adversidade, orar para estar motivado para continuar a reforma. Mas aí o texto segue e vai dizendo que ele orava, e além de orar, ele colocou guarda, verso 9 a parte B, para proteger o muro. E esses guardas, famílias que estavam ali, ficavam dia e noite. Não era um turno de 2 horas, 3 horas apenas. Ficavam dia e noite para defesa, para não dar nenhum tipo de margem de brecha para o inimigo. Qual foi a segunda lição que a gente conversou no último domingo? Seja vigilante, mantenha a vigilância. Gente, se você não manter a vigilância constante na sua família, o inimigo entra. E quando eu falo inimigo, eu não estou falando de uma personificação do mal, Satanás. Eu não estou falando de um ser ontológico, um ser criado, Satanás. Eu estou falando de inimigos que você sabe muito bem quais são eles. Quer ver um inimigo interessante? Que entra na casa, entra e fica lá. Quer ver? A ausência de diálogo. É um inimigo ou não é? É um inimigo. Falta de comunicação, ausência de diálogo, é um inimigo. Falta de intimidade, é um inimigo ou não é? É um inimigo que entra e vai ficando ali. Estar acomodado. O esposo, esposa, filho, aquela acomodação, não, está tranquilo aqui, deixa no piloto automático a família. Isso é ou não é inimigo? Inimigo. Pornografia, gente, na família é inimigo ou não é? Gente, estatisticamente, a gente vai lendo estatística, a gente vai vendo o quanto de homens que se satisfazem por pornografia, e pasmem, crente no Senhor Jesus, que canta vem Senhor, ora vem Senhor no domingo à noite. Sabiam disso? Acesso fácil, qualquer coisa eu consigo tirar ali a imagem que eu estou assistindo, filhos envolvidos com pornografia. Gente, é um inimigo ou não é? É.
ira mal resolvida, mágoa, inimigo ou não é? Mágoa, ira, rancor, ódio, ressentimento, ressentir, sentir de novo, aquela autocomiseração, fica sofrendo várias vezes por uma coisa que aconteceu em 1959, está remoendo até hoje, ressentido, ressentida, é inimigo ou não é? O texto fala para ser vigilante, não permitir que o inimigo apareça. Ó, terceira lição do domingo passado, qual foi? Tirou 10. Renove as suas forças. Por que renovar a força? Porque ser vigilante cansa ou não cansa? Cansa, gente. Ser vigilante cansa, manter posto cansa, ficar mantendo turno dia e noite cansa, monitorar os filhos todo dia cansa, saber com quem anda cansa, olhar o que está fazendo cansa, ir na escola saber como estão o relacionamento com os professores, com os colegas cansa estudar, ler a respeito do cônjuge, como ele é, como ela é, que fase que está, cansa ou não cansa? Cansa. Por isso que fala, renove o seu ânimo. Eu só falei das 3 da semana passada. A quarta, que a gente começa agora. A quarta, remova os escombros. Olhem comigo, vejam aí por gentileza. Dê uma olhadinha aí no verso de número 10. Então os que estavam em Judá disseram: os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. O que o povo está dizendo? Ó, eles têm a afirmativa de que Deus está com eles, correto? Deus está com o seu povo. Eles têm uma liderança que Deus colocou, Neemias. A estratégia foi dada por Deus ao Neemias. Neemias coordenou e arrumou e organizou tudo. Mas aí vem aquele pensamento: será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que é capaz de mudar? Será que eu consigo salvar o meu casamento? Será que eu consigo ajustar a minha relação com meu filho? Será que eu consigo vencer essa fase e essa etapa? Será que é possível isso acontecer? É o que o povo está fazendo aqui. Os carregadores já não têm mais forças. E então os que estavam em Judá disseram: os carregadores não têm mais forças e os escombros são muitos. Ei, quantas e quantas famílias aqui podem dizer a mesma coisa? Não temos mais forças e os escombros são muitos. Eu listei aqui vários escombros: ira, raiva, rancor. São escombros ou não são? A ausência de perdão, ressentimento, e aí a gente vai listando uma série de coisas: mágoa, a ausência da comunicação, do diálogo, decepção, traição, uma série de coisas que são escombros. O que é escombro, gente? É um monte de coisa que não tem nenhum tipo de utilidade, é um monte de coisa que está desorganizando o ambiente, o espaço. Escombro é uma coisa que era algo e que agora não é mais nada, são apenas um monte de coisas ali amontoadas no lugar. O que era escombro lá atrás era uma muralha bonita. O que era escombro era uma entrada de uma cidade, os portões bonitos. O que era escombro era uma imagem arquitetônica bela, admirada. O que era escombro era aquilo que se olhava e ficava: nossa, que coisa maravilhosa. É aquele templo enorme, bonito da cidade, que a Bíblia vai relatando lá nos textos lá atrás do Antigo Testamento. Ei, teu casamento, talvez também a tua família era assim. Você olhava e falava assim: nossa, que coisa linda, nossa, que coisa bonita, nossa, que harmonia, que conexão, nossa, que presença de Deus nessa casa, que coisa arrumada, organizada. E hoje, escombro.
Não tem mais respeito, não tem mais compreensão mútua, não tem mais afeto, não tem mais diálogo, não tem mais espiritualidade, não tem mais amor, não tem mais cumplicidade, não tem mais respeito um pelo outro. Já jogou a toalha e falou: agora para mim tanto faz, o que der, deu. Quantos casais estão vivendo do mesmo teto, mas cada um tem o seu quarto, porque não tem mais intimidade e não sentem, pior de tudo, não sentem mais falta da intimidade um com o outro. E há até um conceito moderno para isso, né? Na arquitetura agora, um quarto para um quarto para outro. Mas o problema é quando não desejam mais partilhar de intimidade nenhuma. São, às vezes, até no mesmo quarto, mas são colegas de quarto. Dividem a mesma casa, mas não é mais um casamento, porque um casamento tem que ter respeito, cumplicidade, amor, diálogo, afeto, espiritualidade, uma série de outras coisas. Aqui está dizendo o seguinte: qual é a quarta lição, gente? Remova os escombros. Quais escombros precisam ser removidos da sua casa, da sua relação conjugal, da relação com o seu filho, da sua família? Quais desses escombros? E o mais triste de tudo é que o texto vai mostrar para a gente que existiam inimigos externos e inimigos internos. Os inimigos externos, Sambalate, Tobias, Gesem e outras circunstâncias e pessoas. Mas tinha um inimigo interno. Qual era o inimigo interno? A gente acabou de ler aqui no verso 10, que é o indivíduo dizendo para ele mesmo: nós não vamos conseguir, a turma está cansada, os carregadores não têm mais forças e os escombros são muitos, nós mesmos não seremos capazes, verso 10, de reconstruir a muralha. Pessimismo é um inimigo. Não tem mais jeito, não consegue, não dá, está difícil. Ei, vou te falar uma coisa, ó. Se você basear o teu casamento pelas redes sociais, olhando o casamento dos outros, tu vai dizer que não tem jeito mesmo não. Porque na rede social, é rede social, gente. Ninguém posta coisa que não seja atraente, bonita e legal. É assim ou não é? É ou não é? E aí começa a olhar a rede social e falar: nossa, esse casal viaja direto. Aí começa a dizer: a gente não vai nem ali em Porto. E quando vai, que senta fazendo conta, acaba brigando para comer. E sente mais raiva que a comida nem desce direito. Aí começa a falar: olha esse casal aí, ó, feriado, ó, comendo churrasco, e a gente aqui em casa não tem nem o que comer direito, assim como eles estão comendo, é ovo. Você entende isso, gente? Tem muitos casais que não estão conseguindo, muitas famílias que não estão conseguindo se reerguer por causa daquela coisa de ficar olhando o outro. Gente, lá tudo é bonito. E como pastor, te falo uma coisa: não acredite no que você está vendo, não. Não acredite. Não acredite. Porque não existe família que não passe por problema, por dificuldade, gente. É ou não é, gente? É ou não é? Eu quero 5 candidatos para contar o problema de sua família aqui, só para poder ver que é uma estatística, que isso é verdade. 5 pessoas. Estou brincando, gente. Estou brincando antes que você fale. Mas toda a família tem problema, todas elas. E aí você vai chegar e achar que você é a pessoa mais miserável do mundo, que está vivendo o pior casamento do mundo, que a sua família é a família mais estruturada do mundo. Quando você senta perto de uma outra pessoa, que você ouve e fala: é verdade, eu acho que a gente tem jeito. E você fala assim: mas a gente nunca percebeu isso. Você falou, gente? Sabe por quê? Vou falar uma coisa para vocês. Quantos já viram um prédio implodindo? Eu vi na TV, só na TV. Já viram na TV um prédio implodindo? Eu não sei exatamente quanto tempo para demolir o prédio, mas eu sei que é rápido, é muito rápido.
Eu acho que não chega nem a 1 minuto, ou coisa desse tipo, é muito rápido. Só que durante meses, há um trabalho exaustivo de corpo de bombeiro, engenheiro, gente especialista em explosivo, é um monte de gente trabalhando, defesa civil, um monte de gente trabalhando e colocando estrategicamente em cada coluna daquele prédio, cada verga, cada lugar, colocando ali uma bomba, dinamite, um tipo de explosivo, para que possa implodir, e você fala assim, nossa, caiu. Acontece assim na minha casa e na sua casa, se a gente não vigiar. Cada dia vão sendo colocadas coisas na nossa casa, de colunas que sustentam a nossa casa, coluna de filhos, coluna de família maior, sogro, sogra, tio, sobrinho, enfim, coluna do diálogo, que sustenta todas as outras, porque tudo tem que ter diálogo, coluna das finanças, colunas da sexualidade, coluna do sexo, e aí assim, várias colunas. E ali durante anos vão sendo colocadas coisas e minando, estragando, e de repente quando vem a demolir faz pá, nossa, separaram, que coisa, ninguém sabia, foi tão rápido assim, que coisa, hein? Mas durante anos não houve defesa, não foi colocado um cuidado, uma atenção, ou defenderam por um tempo, mas depois deixou para lá. Ei, qual coluna da sua casa, da sua família, dessas que eu citei aqui, estão sendo abaladas? E o pior de tudo é que quando uma delas não está mais sustentando a estrutura da família, sobrecarrega todas as outras. A coluna da finança, dinheiro. Quando o problema é dinheiro, afeta sexo, afeta sexualidade, afeta a relação com a família maior, e por aí vai. Uma vai sobrecarregando a outra. Ei, você não pode ficar assistindo de camarote a destruição da tua casa, passivo, dizendo assim, os escombros são muitos, a força se foi, nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Isso é o inimigo interno, está lá dentro. Eu não sei qual é o inimigo interno da sua casa, na sua família. Eu não sei qual coluna dessa, ou quais colunas dessas, precisam ser estruturadas na tua casa. Eu também não sei quais os escombros devem ser removidos da sua casa, mas eu sei de uma coisa, que se você não cuidar disso, é uma tragédia anunciada, é uma tragédia anunciada. O texto vai mostrar para a gente, que pessoas estavam dizendo que não conseguiriam, dizendo que não vai dar certo, e aí, isso vai passando, e daqui a pouco você acredita nessa coisa que você está falando, se tornou uma verdade. Você começa a dizer, esse casamento não vai dar certo, esse casamento não vai dar certo, esse casamento não vai dar certo, esse casamento não vai dar certo. Desde o início eu falei, esse casamento, você vai falando, é informação que você está mandando para o seu cérebro. E é nisso que você vai acreditar, é nisso que vai te guiar, é nisso que vai guiar as suas decisões, é nisso que vai ficar ali na sua mente o tempo todo, martelando. Gente, eu já disse para vocês, inclusive, brincando em outros momentos, mas tem uma verdade: divórcio, falar de divórcio no casamento é igual trabalhar com aviso prévio. Quem já passou por essa experiência sabe. O colaborador que trabalha com aviso prévio, ele não tem o mesmo empenho, a mesma determinação, ele não está mais se importando com a empresa como antes, ele não está nem aí. Sabe por quê? Por quê, gente? Porque ele vai sair. Eu estou nem aí, eu vou partir para outra. Então, se você está casado e está falando de divórcio o tempo todo, é porque você não tem mais comprometimento com o relacionamento. Brigou, vamos separar. Olhou cara feia, vamos separar. Pisou no calo, vamos separar. Aí faz o bico de uma semana e diz que vai separar. Aí daqui a pouco dá melhoradinha, aí depois de novo, pisa no calo do outro, e aí vai ficando assim. Ei, isso
é como você trabalhar de aviso prévio. Você nunca vai se empenhar, se dedicar. Nessa casa acabou, a palavra divórcio não existe, separação já foi, casou e a Bíblia fala que até a morte o separe e pronto, acabou. E começa a trabalhar assim, vamos trabalhar desse jeito, vamos dessa forma. E vamos caminhando, porque eu não quero te enganar, não. Consertar o que não está funcionando é melhor, é mais fácil, dá menos trabalho do que você partir para algo novo. Porque separação não é a carta de alforria para a felicidade. Agora eu estou feliz da vida. Não, são problemas também outros. É ou não é? Vários problemas. Então não existe caminho fácil. Com isso eu não estou dizendo que existem situações as quais são inevitáveis à convivência. Situação de violência, por exemplo. Não só violência física, mas como diz vários outros pensadores, o Bourdieu, por exemplo, a violência simbólica. Existem vários tipos de situações que falam assim, não tem como estar casado, tudo bem, envolve outras circunstâncias, mas a gente sempre acredita na mudança, a gente sempre acredita em que Deus restaura, em que Deus faz, em que Deus cuida, a gente sempre acredita nessas coisas. Jesus falou, olha, tem a dureza do coração duro, que não quer mudar e que acha que é isso mesmo, e por aí vai. Qual é a quarta lição, igreja? Remova os escombros. Aquilo que um dia era algo belo, admirável, agora é algo que se rejeita, é algo para se tirar e jogar fora. E remover escombro, dá trabalho, é suadeira. Remover escombro não é fácil, é trabalho, mas depois que você remove, o ambiente fica melhor. É ou não é? Depois que você remove, o negócio melhora, o lugar fica melhor, é mais agradável o espaço. Depois que você remove, você pensa, nossa, eu nunca sabia, imaginava tanto tempo esse escombro aqui, que eu nem sabia como era estar sem esse escombro aqui. Tanto tempo sem intimidade, removi o escombro, olha como é bom ter intimidade, nem imaginava mais isso aqui. Tanto tempo sem diálogo, que eu removi, olha só que coisa, como é bom ter esse diálogo, essa conversa, falar de si, olho no olho, falar sobre si mesmo, seus projetos, como você está, como se sente, não uma conversa funcional, pegou menina na escola, comprou pão, fez isso, pagou água, não é essa conversa funcional, é o diálogo, é falar de si, é mostrar-se ao outro, e conhecer o outro, através do seu olhar, da sua forma de expressão. Segunda lição de hoje: não seja pessimista. O verso 10, a parte B: nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Isso é o que se não for pessimismo, gente? É pessimismo ou não é? Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. É pessimismo. É você dizer, não dá, não consegue, está difícil, não vai. Ei, uma das bases da nossa fé é compreender que o nosso Deus é poderoso. É ou não é? Que o nosso Deus pode todas as coisas. Se Deus não puder mexer no coração de uma pessoa ruim do jeito que é, então tudo que a gente sabe sobre Deus não faz sentido. Correto? Se tu acha que o teu cônjuge é um anjo de luz, se tu acha que é tudo de ruim que você imaginou que veio ali e ficou, ei, Deus pode mudar. Amém? Deus pode mudar. Deus muda coração ruim, natureza ruim. Deus muda a gente ruim, gente pirracenta, gente que... Você sabe o que eu estou falando? Você sabe. Deus muda. Ele pode sim mudar.
quando houve a queda do homem, lá no Éden, da mulher, eles viviam um período de inocência, diz a teologia. E depois do pecado passou a ter um momento que a teologia chama de consciência. Eles passaram a ter esse momento de consciência do bem e do mal. Quando eles pecaram, houve efeito imediato do pecado. E dentre esse efeito imediato do pecado, foi um esconder-se do outro. Ele se vestiu, se cobriu, e ela se cobriu também. E aí depois começou a um não mais se sentir parte do outro, com o outro, cheio de reservas. E daí então começou o egoísmo, sabe? Pensar em si, começou a mentira, começou coisas que hoje a gente vai perceber que estão lá na natureza nossa. Então, se você pega um homem, você pega uma mulher e coloca os dois no mesmo espaço para conviver em uma casa, constituindo família, obviamente os efeitos imediatos do pecado estão lá, está ali, está tudo lá. Então tem coisa, isso pode te ajudar, que eu vou te falar, olha, tem coisa que é efeito imediato do pecado, egoísmo, e uma série de outras coisas, está lá. Tem coisa que é ruindade da pessoa mesmo, sabe? Ela é ruim, natureza ruim mesmo. E tem coisa que é de homem, tem coisa que é de mulher, que não adianta você achar que é só do teu marido. Todo homem, claro que existem exceções por aí, mas todo homem, a gente ouve as mulheres falando isso, é esse ser superficial, aéreo, que não ouve, que não escuta, que você fala, ele está... o quê? Que dia? Falou quando? Não sei. Tu falou isso? Isso é do homem. Muda. Claro que muda. Aí o homem chega e fala assim: a mulher não fala o tempo todo reclamando. A mulher pensa falando, porque tem que consertar a torneira, porque não sei o quê, vou lavar o cabelo, porque não sei o quê. Ela está pensando e falando, e fala bastante, porque está pensando, falando. Isso é coisa de mulher. A gente acha que ela está reclamando o tempo todo, 24 horas por dia, que só faz reclamar. Tem coisa que é de homem, a gente separa, todo homem é assim. Tem coisa que é de mulher, toda mulher é assim. Tem coisa que vem da família dele, que é a ruindade dele, da criação dele, do jeito que ele foi criado. Tem coisa que é a ruindade dela mesmo, da família dela, do jeito que ela veio, é dela mesmo. Tem coisa que é efeito imediato do pecado na vida dela, e efeito imediato do pecado da vida dele. Se você fizer uma conta matemática e separar, isso é de homem, isso é da família, aí vai ficar tudo separadinho, você entende um pouco melhor, e quem sabe até pensa em perdoar um coitado e a coitada, porque dividiu, separou. Agora, se você faz um pacote grandão, você fala assim: miserável esse homem, mulher miserável, porque colocou tudo junto, uniu tudo. Você vai separando, você fala assim: não, isso é coisa de homem, não é só o meu, todo homem é assim. Respira e segue. Não, isso é coisa de mulher, respira e segue. Toda mulher é assim, e segue. Não, isso aqui eu já percebia da família dele, a família toda é assim, a mãe é assim, o pai é assim. Então assim, ele foi criado desse jeito, e nós somos criados de maneira diferente. Aí você respira e segue. Aí tem coisa que fala assim: não, isso aqui é a ruindade dele mesmo, isso aqui é a ruindade, eu tenho que orar para expulsar o capeta, porque isso aqui não tem condições de ser, não tem condições disso aqui não ser uma obra do mal, não. Mas divide, separa as coisas, porque senão fica tudo muito grande, e você acha assim: eu não vou conseguir. Aí a visão pessimista vem sobre você. Vai me dizer que você nunca ouviu uma conversa de uma outra pessoa, de uma outra família, falando assim: olha, não tem jeito, isso, aquela visão pessimista. Essa linguagem que a gente usa de pessimismo não deveria fazer parte do nosso vocabulário. Nós que fomos esse povo, e somos esse povo que proclama o evangelho de Jesus, que transforma, não é isso? Da nova criatura. Gente, o discurso nosso é que Deus pode, Deus é grande, Deus é todo poderoso, a gente canta, poetiza isso,
Mas na hora do negócio apertar para o nosso lado, a gente chega e começa a dizer: não, não consegue, não dá, não pode, não tem jeito, não foi. Ei, não é assim. E tem aqueles que nunca fizeram nada, nunca fizeram uma terapia de casal, nunca foram num profissional da psicologia, da psicanálise, para chegar lá e perguntar: vê aí qual a ruindade que está em mim aqui, e começar a conversar com o profissional ali sobre aquilo ali, sabe? Ou chegar no pastor: pastor, bota a mão aqui, pastor, vem cá, tira as coisas ruins de mim aqui, porque lá em casa o negócio está feio, sabe? Não compra um livro para ler, sabe? Eu falei domingo passado sobre isso. Não participa de um congresso. Quantos eventos de casais nós fazemos aqui, e onde é que você está? Não sei, não vem, não participa, não ouve, não quer saber do que está acontecendo na sua vida, no seu casamento, e depois fala assim: ah, não vai dar certo. O que você fez? O que você tem feito? Porque você vai ter que empreender força, vigor, determinação, ânimo. Remova os escombros. E depois faça o quê? Não seja pessimista, acredite na mudança, acredite que é possível mudar. Acredite, é possível mudar. E diga isso todos os dias para você mesmo, para você mesma: é possível mudar, sim. Terceira lição, vem lá do verso 11 e verso 12. Não dê ouvidos a vozes contrárias à mudança que você precisa. Leiam comigo, vejam lá o verso 11 e 12, olha só: os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e o matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles atacarão. 10 vezes eles ouviram dizer: eles vão atacar, eles vão atacar, eles vão atacar. Por 10 vezes eles ouviram a turma dizendo que eles não iriam escapar, que eles iam chegar sorrateiramente à noite, e que eles iam fazer de tudo para parar aquela obra. Por isso que eu coloquei esse ponto para a gente pensar: não dê ouvidos às vozes contrárias à mudança. Não dê. Quantos já falaram para você: você está certo mesmo, uma mulher dessa aí é mesmo que ver com o diabo, separa, larga, porque a vida é uma só, a vida é curta, você é jovem mesmo, vamos curtir a vida, é isso mesmo. Não dê ouvido a essas vozes contrárias. Ou diga assim: não, é assim mesmo, deixa lá, vai viver a sua vida, deixa seu filho do jeito que está mesmo, vai viver a tua vida. Oxe, fica se sacrificando por filho é assim mesmo, filho vai embora, e a gente fica aí morrendo. Deixa os meninos ir lá, vai cuidar de tua vida. Vozes contrárias, vozes que vêm para te dizer coisas que não estão aqui na palavra de Deus, que não está na Bíblia. Não são vozes de confiança, de ânimo e de força. Não são vozes que te colocam de pé. São vozes que te colocam para baixo, que te fazem desanimar. 10 pessoas, e não foi inimigo não, gente, foi gente deles mesmos que vieram por 10 vezes dizendo assim: olha, eles vão vir, vão fazer isso, vai acontecer isso, vai ser complicado, vai ser difícil, vocês não vão resistir, não vai dar certo, isso está fazendo, vai parar, olha, cuidado, é inimigo, vai vir. É gente perto de você, é o amigo, é a amiga, é o colega de trabalho, é o vizinho, é esse que está com você, é essa que está com você, que fica te dando esses conselhos aí, e te dando informações que só vão te colocar numa situação pior do que aquela que você já está. Cuidado com o pluralismo, que é uma característica desse mundo pós-moderno, ou modernidade líquida, ou continuidade da modernidade, como define alguns teóricos. Cuidado. Nós estamos vivendo um período em que a gente não sabe mais em quem a gente deve ouvir e depositar nossa confiança. Percebam comigo, um recuo histórico curto. Se você vai no período medieval, você quer saber como criar filhos, como lidar com marido e com mulher ruim,
Aí você vai à igreja católica, apostólica, romana e pergunta, a igreja vai dizer, é assim, 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 essa é a verdade. Aí você volta com uma única verdade dita pela igreja católica, apostólica, romana, período medieval. Aí você pega um pouquinho mais à frente ali, século XVIII, com o iluminismo, aí você tem um avanço científico. Aí se tira agora Deus, que era aquele que dava a voz e dizia para onde você deveria ir, te dava as informações necessárias, era a verdade, tira a igreja e coloca o quê? A ciência, o método científico, o experimento, método, lógica. Aí coloca agora e você pergunta, como lidar com criação de filho, mulher ruim, esposo ruim, gente ruim, como é que resolve isso? Aí você vai à ciência, e a ciência vai através de método experimental, método científico, vai dizer para você assim, ó, é desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Aí você sai satisfeito porque essa é a verdade que a ciência disse que é. Aí a gente avança um pouquinho mais. 1959 em diante, por aí, quando se pontua historicamente que se inicia o processo de pós-modernidade. Aí quando a gente pergunta como criar filhos, como lidar com casamento em crise, como fazer essas coisas, o que a pós-modernidade faz? Tira a ciência e não coloca nada no lugar. O que antes era Deus, a igreja que respondia, depois a ciência, a pós-modernidade não tem nada no lugar. Daí vem a expressão pluralismo, porque são muitas vozes. Aí você vem e pergunta, como criar filhos? A avó diz uma coisa, a vizinha diz uma coisa, o psicólogo diz uma coisa, o psicopedagogo diz outra coisa, o pediatra diz outra coisa, a vizinha diz outra coisa, na televisão você ouviu um coach dizendo outra coisa, a influência diz outra coisa. Você para e fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Você entende o que eu estou te falando? Não há absolutos, não há verdade absoluta, mas a gente tem a Bíblia que não é um manual específico sobre família, mas tudo que você está vivendo na sua casa, na sua família, nós encontramos resposta na palavra de Deus. Então se não há absolutos, se há um pluralismo, muitas vozes no teu ouvido te dizendo como fazer, vem a Bíblia, a palavra do Senhor, porque ela vai te orientar, ela vai trazer para você uma verdade absoluta sobre o aspecto que você está vivendo na sua casa, na sua família. Por exemplo, gente ruim tem que perdoar. A Bíblia fala de perdão? Filho que não reconhece o trabalho dos pais, amor incondicional, a Bíblia fala sobre isso? Fala, está na Bíblia, está na palavra de Deus, mas a gente tem deixado a palavra de Deus de lado, ela fica lá, tá? Eu só vou a ela aos domingos, manhã e noite. Ao longo da semana eu chamo de secular, é a minha vida secular. E eu separo o meu trabalho e tudo que eu faço. Aí quando chega o dia sagrado, que é o domingo, aí eu pego a minha Bíblia, que é sagrada, e vou para o lugar sagrado, com pessoas sagradas, para ouvir um pastor sagrado falar sobre a palavra de Deus. Não entendendo o que eu preciso me alimentar cotidianamente, dia e noite, é a arma que eu vou defender a minha casa contra os ataques, contra os inimigos. Qual é a terceira lição, gente? Qual é a terceira lição, gente? Não dê ouvido às vozes contrárias que tentam tirar de você essa força e capacidade de querer mudar. Cuidado com essas vozes que estão vindo aí. Ei, lembra do Éden? O Gênesis mostra Eva e tinha uma voz. O que a voz dizia? Olha, se você comer e tal. Ela deu ouvidos a uma voz contrária à voz de Deus. Todas as vezes que você der ouvido a uma voz contrária à voz de Deus, teu casamento vai ser atacado.
Toda vez que você der ouvido. Eu gosto muito do texto que João descreve o primeiro milagre, o Evangelho de João, o capítulo 2, Caná da Galileia, é o primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus é o milagre da transformação. Ele vai a um casamento. E eu gosto da estratégia do autor do Evangelho de João, porque ele descreve uma cenografia. Análise do discurso a gente chama de cenografia. E nessa cenografia ele remonta o Gênesis, quando uma ação de Deus, diante de um homem e uma mulher, instituiu a família como projeto de Deus, para que os valores de Deus fossem ali feitos, aplicados, para desde então ir até uma sociedade e construir sociedade. Para o Evangelho de João a gente chama na teologia de cristologia alta, porque para o Evangelho de João, Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, primeiro milagre, ele vai remontar o Gênesis, um homem, uma mulher e um casamento. Só que nesse casamento, vai dizer que casamento não era como agora, os nossos, mas durava 7 dias pelo menos, no mínimo. E as pessoas iam e passavam vários dias. E tinha um ritual judaico da purificação. A turma chegava, batia a porta, e tinham as talhas com água, que era para o ritual da purificação. E eles entravam e eles lavavam as mãos ali, entravam para o casamento, e a dança, e a comida, e aquele negócio gostoso acontecendo. A Bíblia fala que nesse casamento, João 2 vai dizer isso, o vinho acabou. E quando o vinho acabou, Maria, a mulher sempre percebe, tem mais sensibilidade quando essas coisas estão acontecendo, foi até Jesus. Jesus falou: olha, não é o meu momento, não é o meu tempo, mas ela disse: façam tudo o que ele disser. E aí a turma foi até Jesus, e Jesus pegou aquelas talhas que eram do ritual de purificação, cheio de água, transformou tudo em vinho. Quem estava dentro do casamento ficou feliz, Jesus salvou o casamento. Olha o que é perspectiva, gente. Observem isso, onde eu quero chegar. Quem estava no casamento, a perspectiva é que Jesus salvou o casamento. Quem estava fora do casamento, a perspectiva é que Jesus estragou o casamento. Porque quem estava lá fora, que chegava, não podia entrar, não podia festejar e não podia comer. Por quê? Sendo judeu, tinha que lavar a mão, ritual de purificação, não tinha mais água, porque a água se tornou vinho. Quem está fora do seu casamento, acha que você está estragando a sua família às vezes, mas quem está lá dentro sabe que está desfrutando do milagre do Senhor, do vinho novo na casa, do milagre de Deus na sua casa, e vai dizer assim: menina, você está estragando o seu filho, prendendo demais o seu filho. É adolescente, deixa viver, deixa sair. Quem está de fora acha que você está estragando, mas você que está dentro sabe que você está mantendo o seu casamento, que Jesus está salvando a tua família, Jesus está cuidando de você. Quem está lá fora chega e fala assim: ah, vocês são muito cafonas ainda, arcaicos, com esse jeito de vocês, sabe? Não é bem assim não, os tempos são outros, os tempos mudaram. Ser mãe não é assim não, ser mãe agora é ser liberal nisso, naquilo, ser pai agora é ser conivente nisso e nisso, é ser parceiro naquilo. Quem está de fora vai dizer que você está estragando o teu casamento e a tua família, mas você que está dentro não. Jesus está fazendo milagre na minha casa, Jesus está renovando, tem sabor, tem cheiro, tem cor, Jesus está fazendo maravilhas, e estamos todos celebrando o milagre de Jesus na nossa casa. Por isso que eu digo: não deem ouvidos as vozes contrárias que estão tentando minar, destruir o teu casamento, a tua família e o teu lar. 3 está bom, a gente já tem informação demais para a gente processar, conversar ao longo da semana com a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, conversar nos encontros na quinta e na sexta com os nossos pequenos grupos, as nossas células também. Mas eu queria te dizer uma coisa: pense com carinho, quais são os escombros que precisam ser removidos da tua casa, do teu lar, da tua família. Pense comigo agora, quais são as vozes contrárias à palavra de Deus que você tem ouvido. Pensa comigo agora, quais são as características em você que te leva a ser pessimista, dizer: não vai dar certo, não vou conseguir, não vai,
Não dá. Porque o cristão, por natureza, ele é o quê? Otimista. Para que otimismo maior do que saber que Deus muda pessoas, que Deus muda o mundo, Deus muda realidades? Isso é otimismo ou não é? Jesus era otimista o tempo todo. Ele olhava para quem era rejeitado pela sociedade, e ele olhava e dizia assim: é esse aqui que eu escolho. Pescador, esse mesmo. Olhava para Mateus, publicano, rejeitado pelos seus, porque cobrava imposto para o império, para o poder dominante, e dizia assim: esse tem potencial de ser discípulo meu, e vai escrever coisas que nós leremos e vocês lerão, gerações e gerações e mais gerações. Deus tem um olhar para cada um de nós, um olhar otimista. Imagine se Deus fosse pessimista comigo e com você. Imagine isso. Não dá para ser pessimista com o nosso casamento, com a relação com os nossos filhos, com a nossa casa, com os problemas que nós estamos vivendo. Não dá. Não dá. Consumismo, capitalismo, individualismo, pluralismo, hedonismo, tudo isso é inimigo. São ataques constantes. Porque o casal está com problema financeiro, permitiu que esse consumismo chegasse e atacasse a família, e agora destruiu tudo. Você entende isso aqui? Você entende o que essa palavra de Deus está dizendo para você hoje? Você entende o que a palavra de Deus está dizendo para você hoje? Remova os escombros. E se a gente colocar desde o domingo passado, ore ao Senhor, seja vigilante, renove o seu ânimo, remova os escombros, não seja pessimista, acredite na mudança, não dê ouvido às vozes contrárias à mudança na sua vida. 6 lições para a gente pensar e aplicar na nossa casa. Fica de pé nessa hora para a gente orar. Esse é o momento que você fecha os teus olhos agora. Esse é o momento que você conversa com Deus. E tudo que você foi processando na sua mente, tudo que foi acontecendo no teu coração ao longo das falas do ministrar do Espírito Santo, é a hora de você agora ser otimista e não pessimista. É a hora de você conversar com Deus e dizer para Ele como que você se sente diante de fatos que estão acontecendo na tua casa, no teu lar. É a hora de você identificar cada inimigo, cada ataque, cada coisa que você permitiu entrar, e cada escombro que torna a paisagem da sua casa, do seu lar, uma cena de guerra, uma cena terrível, um ambiente que você nem mesmo quer ir, voltar para casa. Nossa, espera final do dia voltar para casa, para mim tem sido terrível. Mas o lar, a casa, esse lugar de paz que você precisa ter, esse lugar de harmonia, esse lugar de refúgio, esse lugar de afago, esse lugar em que a presença de Deus precisa estar. Ora ao Senhor, ore a Deus agora, ore a Ele, conversa com Ele, fala sobre você, fale sobre o seu cônjuge, fale sobre os seus filhos, fala sobre essa realidade que você está vivendo hoje, fale que você acredita na mudança. Deus, eu acredito na mudança, é possível mudar, eu acredito sim, Senhor, Tu és poderoso, Tu és grande. A gente tem relatos na Bíblia de quantas circunstâncias difíceis o Senhor operou milagres, o Senhor pode sim. E peça forças para Ele, para você continuar resistindo aos ataques. Peça sabedoria para você estar nos lugares estratégicos. Peça direção para Ele, para você fixar o seu ouvir somente na voz dEle, e não vozes contrárias à tua família, ao teu casamento. Senhor Deus, muito obrigado
porque ao longo desse mês de maio o Senhor tem nos tornado conscientes daquilo que antes mesmo nós não conseguiríamos perceber, ver, sentir que estava acontecendo na nossa casa. A nossa família, Senhor, é um projeto Teu. E muitas vezes temos deixado a atenção, o cuidado devido, e temos permitido inimigos entrarem. Senhor Jesus, nesta hora, eu te peço, Senhor, me ajuda com a minha família, no meu casamento, na minha relação com os meus filhos. Se há alguma dessas colunas que precisam ser revistas, ajustadas, sexo, sexualidade, finanças, família maior, filhos, diálogo, que o Senhor me ajude, Pai, a perceber e a cuidar de cada uma delas, antes que a minha casa venha à ruína. Me ajuda, Deus, a remover todos os escombros da minha casa, que esse cenário desolador, que esse lugar, Senhor Deus, se torne agora um ambiente agradável, um lugar de paz e não de briga, de confusão. Senhor Jesus, trabalha no coração de homens e mulheres, filhos, esposos e esposas que estão aqui. Remove toda mágoa, toda angústia, todo ódio, todo ressentimento, toda ira. Tira, Senhor, tira de nós, Pai amado. Que haja perdão, que haja confiança no poder da mudança, que haja mover Teu nos nossos lares, Senhor Jesus. Que essa semana possa ser uma semana diferente, que possamos começar uma semana diferente. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu ministrar sobre nós, pela Tua palavra que nos confrontou, que nos colocou pelo avesso, a Tua palavra que nos iluminou o nosso interior e nos fez enxergar coisas escondidas, guardadas, que nós nem sabíamos que tínhamos ou que estavam lá. Obrigado, Senhor Jesus. Que o grandioso amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com esta igreja e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo o sempre. Amém. Uma semana abençoada para todos vocês. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus filhos, o teu casamento.